Você provavelmente cresceu achando que o Lula Molusco odiava o Bob Esponja. Afinal, ele reclama de cada risada, de cada barulho de clarinete interrompido e de cada bom dia. Mas existe um episódio que guardamos no fundo da memória e que prova que estávamos errados o tempo todo. Antes de abrirmos essa pasta da nossa infância, já deixa o seu like e se inscreve no Arquivo Animado. Se você é do tipo que sente falta das tardes voltando da escola para assistir desenho, aqui é o seu lugar. Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações nostálgicas. Hoje, vamos falar de Morrendo por uma Torta. Mais do que uma confusão sobre um presente explosivo, esse capítulo é uma das maiores lições sobre o que significa se importar com alguém, mesmo quando você jura que não se importa. Vamos entender por que esse momento é, até hoje, o coração de toda a série. Tudo começa com o gesto mais puro e, sejamos sinceros, um pouco estranho. O Bob Esponja faz um suéter de cílios para o seu melhor amigo no dia de troca de presentes. É o ápice da inocência. O Lula Molusco, preso em seu próprio cinismo, retribui com uma torta barata comprada de piratas, sem saber que aquilo era uma arma de destruição em massa. Quando a torta explode na fábrica e o Lula Molusco percebe que o Bob Esponja pode ter consumido aquilo, algo quebra dentro dele. Pense bem, se ele realmente odiasse o vizinho, esse seria o momento de alívio, certo? Mas não é o que vemos. O que vemos é um Lula Molusco em choque, em negação e finalmente consumido por uma culpa que ele não consegue carregar. Nesse momento, o desenho para de ser apenas uma comédia e se torna um estudo sobre a perda. O Lula Molusco olha para o Bob Esponja e não vê mais um chato. Ele vê alguém que o ama incondicionalmente e que pode desaparecer por sua causa. A angústia dele ao contar os minutos até o pôr do sol é uma das coisas mais humanas já escritas para uma animação. O que acontece em seguida é o que chamamos de amizade em ação. O Lula Molusco decide que se o Bob Esponja tem poucas horas de vida, ele terá as melhores horas do mundo. E aqui está o detalhe. O Lula Molusco abre mão de tudo que ele mais valoriza: seu orgulho, seu silêncio e sua dignidade. Ele se veste de salmão, ele faz brincadeiras bobas, ele corre, ele pula e ele sorri. Não porque ele gosta das atividades, mas porque ele ama o sorriso de quem está ao lado dele. É um sacrifício silencioso. Enquanto o Bob Esponja vive cada segundo com alegria, o Lula Molusco vive cada segundo com um nó na garganta. A cena do pôr do sol é icônica. O Lula Molusco constrói um muro de tijolos para se proteger da explosão. Mas o muro real é o que ele tenta manter em volta do próprio coração. Ele chora, ele se despede, ele encara o vazio de uma vida sem o Bob Esponja e percebe que a fenda do biquíni seria insuportável se fosse apenas ele e seu clarinete. O final do episódio traz o alívio que todos precisávamos. O Bob Esponja nunca comeu a torta, ele queria dividi-la com o Lula Molusco. A explosão acontece, mas a amizade sobrevive. Imediatamente o Lula Molusco volta a gritar e a se comportar como o vizinho rabugento e de sempre. Mas nós, que assistimos agora com olhos de adultos, sabemos o que vimos. Vimos um homem que daria tudo para salvar o amigo. Vimos que a rabugice do Lula Molusco é apenas uma casca para proteger um coração que se sente solitário. O Bob Esponja é a única coisa que força o Lula Molusco a sair da sua própria bolha de tristeza. Esse episódio é um abraço na nossa nostalgia. Ele nos lembra de amigos que já não vemos mais, ou daquelas pessoas difíceis que, na hora do aperto, foram as primeiras a estender a mão. No fundo do mar, descobrimos que o ódio e o amor moram na casa ao lado. A amizade entre o Bob Esponja e o Lula Molusco é o pilar que sustenta o desenho. Sem o brilho de um, a sombra do outro seria profunda demais. O dia da torta não foi sobre uma explosão, foi sobre a explosão de sentimentos que o Lula Molusco tentou esconder a vida toda. E você? Qual é a sua lembrança mais forte desse episódio? Você também chorou quando o sol começou a se pôr atrás do muro de tijolos? Deixe sua história nos comentários. Obrigado por revisitar essas memórias comigo.
Se você quer continuar explorando o coração dos desenhos que marcaram a sua vida, inscreva-se no Arquivo Animado. Até a próxima investigação nostálgica!